Fala galera, aqui é o professor Luiz. Estamos na 10ª aula do terceiro ano do ensino médio. O tema é o determinismo, né? O determinismo é uma teoria filosófica onde todo acontecimento explicável, né, ele tem uma determinação externa, ou seja, existe uma certa relação causal com outra coisa, né? Nessa concepção, por exemplo, não existe liberdade. A liberdade ela passa a ser uma espécie de ilusão subjetiva. A pessoa ela acha que ela é livre, mas sempre é determinada. Aparece sempre a ideia de destino aí, né? Essa visão também ela exclui completamente o acaso e o que é indeterminado. Ou seja, sempre as coisas foram determinadas dessa maneira e não vai acontecer de outra forma. Que tipos de determinismos existem hoje aí? Nós temos a ideia de determinismo biológico, ou seja, eu sou o que sou porque existe uma concepção aí de que foi determinada geneticamente a minha maneira de se estabelecer nesse mundo. Então existe um código genético, uma maneira que determina a minha condição como ser vivo aqui. Existe o determinismo geográfico, né? Ou seja, as condições geológicas a qual eu vivo determinam a maneira que eu tenho de agir e a maneira que eu tenho de desenvolvimento, né? O determinismo social também, ou seja, todo o ambiente que eu viva, todas as relações sociais ao qual eu pertenço, elas determinam a minha forma de pensar e minha forma de ser. Essas visões de mundo, elas não estão literalmente erradas, tá? Existem mecanismos que interferem diretamente externos, que interferem a nossa concepção de mundo. Agora, dizer se eles literalmente vão tirar a nossa liberdade, eu já não posso afirmar tanto isso. É interessante uma concepção que eu posso apontar para vocês, que é a ideia de destino e predestinação. Para isso, eu queria contar para vocês a história do Édipo Rei, né? O Édipo Rei é uma história mítica escrita por Sófocles em 427, mais ou menos aí, antes de Cristo. E o Sófocles conta a seguinte história. Eu vou resumir de forma clara assim. O Sófocles conta que o rei Laio e a rainha Jocasta tiveram um filho que é o Édipo, né? E eles foram até o oráculo de Delfos e o oráculo fez a seguinte premonição: que aquela criança estava destinada a casar com a sua mãe, ter 2 filhos homens e 2 filhas mulheres e matar o próprio pai, né? Aquilo deixou o rei e a rainha Jocasta muito, assim, muito apavorado, né? Muito nervoso e tal, com aquela circunstância, e eles decidiram então dar fim na criança. Então eles pediram para um servo qualquer do rei levar a criança embora, né? Eles eram o rei da cidade de Tebas e aí eles ordenaram que a criança fosse abandonada no limite das terras, né? E ela fosse por volta do monte Citerão, acho que é esse o local que é determinado lá no lugar, e que ela fosse amarrada numa árvore, que os pés fossem amarrados na árvore para a criança morrer lá, né? E no máximo ser atacada por um animal selvagem para a criança não sobreviver, né? Acontece que um empregado do reino vizinho acabou achando a criança e acabou levando a criança e o rei Pólibo acabou adotando essa criança. E o Édipo sempre ouvia dizer lá que ele não era filho do rei e da rainha e tal, que ele deixava ele incomodado, até que ele foi até o oráculo de Delfos perguntar sobre a sua vida, e o oráculo fez a mesma premonição. Olha a questão do destino aí. Que ele estava destinado a casar com sua mãe, com quem teria 2 filhos, homens e 2 filhas mulheres, e ia matar o seu pai, né? Chocado com aquela notícia, o Édipo resolveu não voltar para casa, né? E ele foi em direção ao reino de Tebas. E numa encruzilhada determinado caminho, ele acabou encontrando o pai biológico dele e os dois acabaram se desafiando e ele acabou matando o próprio pai, sem ele saber,
né? Quando ele chegou no reino de Tebas, o reino de Tebas ele estava sofrendo um ataque da esfinge. A esfinge era um monstro, meio mulher e meio leão, né? Que ele é descrito lá ele tem uma imagem dele, né, esculpida no Egito Antigo, lá todo mundo já ouviu falar. E a esfinge ela fazia charadas, e se as pessoas não respondessem, ela matava e comia as pessoas, né? E nesse local o Édipo foi desafiado pela esfinge, e aí ele foi lá e conseguiu acertar justamente o questionário da esfinge lá, né? Da charada da esfinge, e aí ele conseguiu vencer a esfinge acabou se matando. A charada era a seguinte, né? Que é o que é? Que quando jovem anda de 4 patas, quando adulto anda de 2 patas e quando velho anda de 3 patas. E o Édipo respondeu que era o homem, né? Que na juventude ele engatinhava, andava de 4 patas, adulto de 2, e na velhice usava uma bengala de apoio, e ele conseguiu vencer. E pelo rei ter morrido, ele acabou sendo taxado como um grande herói de Tebas, e a rainha acabou, como não sabiam quem tinha matado o rei, a rainha acabou casando com ele, né? A Jocasta, que era a mãe biológica dele. E ele teve os 4 filhos, como o oráculo apontou. O Édipo feliz da vida e tal, só que aconteceu o seguinte, aconteceu que naquela história, a cidade de Tebas ela foi assolada por uma grande maldição, né? Muitas crianças começaram a morrer, e aí o Édipo resolveu ir até o oráculo de Delfos, e o oráculo disse que aquela desgraça sobre Tebas só ia acabar se ele encontrasse o assassino do rei Laio, né? Então ele dedicou aí, então, ele voltou para casa, dedicou uma busca ao assassino do rei Laio, né? E aí o Creonte, que é o irmão da mãe dele, que é o tio dele no caso, né? Acabou achando um ex-empregado lá do reinado do Pólibo, né? Ele recebeu a notícia de que o rei Pólibo tinha morrido, né? E aí pro Édipo e tal, e aí o empregado, através do Creonte, acabou descobrindo que o Édipo era literalmente aí a criança que tinha sido amarrada, né? Amarrada na árvore lá e deixada para morrer. E então descobriu-se que o Édipo era o filho primogênito aí, o filho, né, biológico do Laio com a Jocasta. A rainha viu aquilo, ela acabou matou os filhos e se suicidou, e o Édipo, né, acabou cortando seus próprios olhos, enfim. A história, né, é interessante a ideia, né, de predestinação e destino. Independentemente do que ocorresse, o destino ia criar mecanismos para fazer com que essa tragédia acontecesse, né? Eu vou dar um exemplo. Se o rei Laio e a rainha Jocasta tivessem determinado a criar o Édipo e contado para ele a história, pode ser que isso não aconteceria. Segundo fator, né? O fato deles, quando decidiram matar o Édipo, tiver dó e mandar o empregado desovar a criança, que também ficou com dó, enfim. E outro fator, né? O Édipo acabar encontrando o pai dele justamente numa encruzilhada específica em tal lugar, enfim. Então tudo aquilo, todas essas histórias, essas peripécias do destino fez com que a pessoa tivesse predestinada àquele fim, né? Se o determinismo nesse sentido existisse, então todos nós já nascemos já predeterminados a atingir determinado bem ou alcançar determinado exercício social por causa da nossa historicidade, né? Por causa desse destino já predisposto. Então, não importa o que eu fizesse, se tivesse no meu destino que eu fosse médico, eu seria, mesmo sem estudar. Olha que doideira, né? Então, é uma coisa a se pensar nessa ideia. Mas não podemos lembrar que
o fato de essa ideia de destino, ela não está muito associada, ela não ser muito válida talvez para nós, mas existem outras ideias de determinismos que são válidas, como eu apontei, determinismo ideológico, social, geográfico, que a gente estuda bastante na sociologia, mas o mais interessante que eu queria apontar para vocês é o seguinte: essa ideia de determinismo associada ao divino aí, que determina quais são nossas ações, ela interfere literalmente na ideia de livre-arbítrio do cristianismo, né? Vou dizer por quê. Se Deus é onisciente, onipresente e onipotente, né, vamos pensar assim, né? Se ele é onisciente, ele sabe tudo o que acontece na história e ele está presente em todos os momentos, então a gente não é livre. Porque Deus já sabe que você vai escolher aquilo, então há um destino já pré-definido, né? Será? É uma questão. E eu queria trazer essa noção só para trazer uma reflexão diferenciada, né? Se o ser humano, como nós estudamos nas outras concepções, se o ser humano ele pode ser livre para escolher o caminho de Deus, Deus pode muito bem, né, mexer os pauzinhos da natureza para que a gente seja induzido a fazer a escolha do caminho dele. Porque se ele está determinado, se ele está em todas as coisas da natureza, é natural que eu, de alguma maneira, seja direcionado para escolher esse divino. São Agostinho fala que nós, todas as criaturas, voltam-se para o divino, né? Então, gente, é uma questão para se pensar. Não estou dizendo que não existe livre-arbítrio, tá? Que não existe liberdade. Estou dizendo que essa concepção relacionada ao divino de liberdade, ela não é tão simples de se explicar e a gente pode, de certa maneira, tá associado a certa ideia de destino aí. A Deus quis assim, a vontade de Deus, já foi determinado que vai ser assim minha vida. Peraí, né? Então é isso que eu queria trazer de reflexão para vocês. Espero que vocês estejam curtindo a aula, né? Dá um joinha aí, aperta o sininho para receber novas aulas e se inscreve no canal. Vejo vocês no futuro.